inclusive trazendo também uma notícia, né? O IBGE divulgou hoje a taxa de desemprego ali do último trimestre foi de 6,8%. Esse número ele representa uma queda de 0,7 ponto percentual em comparação ao trimestre anterior. É uma redução ali de 1,1 ponto percentual também em relação ao mesmo período do ano de 2023. Este é o menor índice de desocupação para um trimestre encerrado em julho, desde o início ali da série histórica da pesquisa, que começou a ser medida em 2012. E sobre esse tema, justamente sobre essa geração forte de emprego e também a relação disso com a inflação, o economista Leonardo Costa, da ASA, vai avaliar agora para a gente esses últimos dados de emprego e essa inflação e essa relação também com a inflação no Brasil e o impacto na política monetária. Ele falou sobre o tema em entrevista ao jornalista Felipe Nascimento, que está no estúdio móvel da BMC News, montado na Expert 2024. Vamos acompanhar. Leonardo, a gente viu alguns dados de emprego bastante fortes nessa semana e interessante que está vendo também sinais de que não tem uma inflação tão robusta ou tão acelerada. IPCA, IPCA 15, GPM, os dados parece que não estão mostrando essa transferência talvez até natural de um emprego mais forte, um desemprego baixo na inflação. Como que você está vendo esse cenário? E é algo que seria facilmente visto, essa transferência? Não seria? Como que você está vendo esse cenário e os impactos que a gente pode ter em inflação e política monetária? A pergunta é bastante interessante porque, de fato, essa correlação com a inflação acaba não sendo tão imediata, porque você tem outros itens que são mais voláteis que acabam afetando mais a inflação, né? E quando tem esses movimentos nos mais voláteis, eles acabam dominando. E, por exemplo, quando a gente pega um retrato um pouco mais longo, a gente teve a pandemia, teve um choque muito forte que acabou afetando todos os grupos de inflação, você teve uma desaceleração mais forte e a inflação de serviços resistiu. Então, a gente esperava que essa inflação de serviços ela fosse desacelerar mais. Mas o que a gente vê é um mercado de trabalho forte e tem segurado essa desaceleração, né? Então, acho que essa sensação de não ter uma pressão muito grande é porque não está vindo a desaceleração que era esperada com uma atividade um pouco mais fraca. E quando a gente olha para adiante, a gente vê essa inflação de serviços gradualmente subindo, porque ela ela diferente dos itens mais voláteis, né? Ela é um fogo mais brando, né? Então, tanto para cima quanto para baixo, ela vai mais vagarosa e por conta desse mercado de trabalho mais aquecido, a gente vê ela acelerando nos próximos anos e eu acho que esse é o grande desafio do Banco Central para alcançar a meta dele de 3%, é conseguir fazer essa inflação de serviços descer e essa é a dificuldade. Inclusive, as discussões que a gente está vendo a respeito de elevação de juros estão levando em consideração, inclusive, até essa visão um pouco mais prolongada do impacto na inflação de serviços. Talvez a gente possa ter aumentos na taxa de juros por conta disso, até para tentar segurar algo que esteja ainda por vir. Exatamente. Acho que esse é bastante o ponto. E quando a gente vê também o que ajuda a configurar esse cenário de subida de juros é essa inflação de núcleos rodando num patamar muito alto, né? A gente pega... O Banco Central gosta muito de uma métrica que é a média móvel trimestral desazonalizada, né? Traduzindo, pega a inflação de 3 meses, anualiza e tira efeitos sazonais. E você vê em qual patamar que está. E está rodando em 6%. Então, é um patamar muito alto e não condiz com uma meta de 3%. Além disso, a gente tem expectativas de inflação distantes do centro da meta, que é 3%, e você tem uma atividade que está rodando muito acima da taxa de crescimento natural. Então, vários fatores indicando que a inflação no futuro é mais alta, o que suscita uma ação do Banco Central subindo juros em setembro, que é o que a gente espera. Lembrando